Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar do Jamov. Olha, o Jamov, ele é um programa totalmente gratuito, né? Ele tem essa interface que você pode ver aqui. Ela é uma interface bem gráfica, né? Bem visual, né? Ele faz ele faz vários cálculos estatísticos que você não pode fazer em planilhas do Microsoft Excel, né? E quando você tem um conjunto maior de dados, é mais fácil também você trabalhar as estatísticas com o Jamov, né? Bem, ele é escrito em linguagem R. Eu, particularmente, eu gosto muito do R Commander. Só que alguns alunos meus, eles reclamam, né? Assim, eles falam, professor, o R Commander, a gente tem que entrar no R, digitar uns comandos para entrar nele, né? O Jamov não, você abaixa ele e usa ele 100% gratuito, né? Depois eu vou deixar na descrição do vídeo a webpage para você baixar o Jamov. Nessa webpage tem um livro que descreve o passo a passo de como você utilizar o Jamov e tudo mais. Bem, o que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje, né? Uma apresentação do Jamov. Então, o que você espera numa apresentação de um software de estatística, né? Minha primeira coisa, eu preciso abrir um banco de dados no Jamov, né? Eu preciso abrir um banco de dados e salvar. Antes de eu fazer qualquer trabalho estatístico, né, de análise exploratória, eu preciso importar meu banco de dados para ele e depois eu preciso salvar o meu trabalho, né? Então, como é que a gente faz isso? Olha, você pode... você imagina o seguinte, o Jamov, ele salva os arquivos com a extensão OMF, tá bom? Essa é a extensão do Jamov. Aí você vai falar, tá, mas como que eu posso abrir outros arquivos no Jamov? Olha, aí você vai falar assim, e também todos os meus arquivos estão em Excel, né? Como é que eu vou fazer isso? Olha, o Jamov, ele está pronto para trabalhar, importar diretamente arquivos com extensão SCVC. Que extensão que é essa? Eu vou mostrar isso para vocês agora. Eu estava falando aqui para os meus alunos da tabela periódica, né, que a gente tem diversas propriedades periódicas, né? Você separa os elementos da tabela periódica como metais, que são os azuizinhos, não metais, que são os amarelinhos, semimetais, que são esses daqui, metais pós-transição, né, que eles são os metais da família A. Existe uma série de propriedades químicas, né? Estão todas aqui, ó, a massa atômica, configuração eletrônica, estados de oxidação, raio atômica, energia de ionização, ponto de fusão, ponto de ebulição. Você pode importar todas essas propriedades que estão na tabela, você pode importar. Então, você clica aqui em importar, ele fala aqui que você pode salvar esses dados com a extensão CSV. Aí você vai falar, tá, o que seria CSV? Bem, eu vou salvar aqui. Eu já tinha salvo, na verdade, no meu PC, né? Agora ele vai salvar de novo. E eu vou abrir esse arquivo, né? O link também para a tabela periódica eu estou passando na descrição do vídeo. Tá, então agora eu vou abrir essa tabela periódica. Ela está em extensão CSV. Cara, o que será CSV? Você imagina que o Jamov importa diretamente CSV para ele, né? Uma coisa interessante é que o Excel também, ele exporta, qualquer planilha tua do Excel, você tem a opção de salvar como CSV. Né? Então, você imagina que qualquer arquivo que você tenha no Excel, você pode clicar em arquivo, salvar como CSV, e depois abrir diretamente no Jamov, né? Tá, então vamos ver o que seria essa extensão. Muito bem, eu vou clicar aqui, tá? Então tem uma linha, eu vou até abrir bem essa linha para você poder visualizar. Então, por exemplo, ele tem o hidrogênio, que é o número atômico 1, ele é representado como H, o nome dele é hidrogênio, né? Hydrogen. Aqui ele tem a massa molecular, aqui ele tem a cor, aqui ele tem a distribuição eletrônica. O que você pode perceber?
que todos os valores, né, todas essas propriedades que tem nessa tabela, ele coloca aqui entre aspas e depois uma vírgula. Então, ele entende que cada coluna então, assim, todas as linhas aqui são igual às linhas que você conhece numa planilha eletrônica, né? As linhas é linhas em qualquer circunstância. Só que ele vai entender que cada coluna, né, cada propriedade do hidrogênio, ele vai colocar entre aspas, vírgula, entre aspas, vírgula. Tá? Então, na primeira coluna, eu tenho o número atômico, vírgula. Na segunda coluna, o que eu tenho? Símbolo atômico, então, entre aspas, vírgula. Qual que é o nome? Hidrogênio. Entre aspas, vírgula. Tá? Então, você já sabe, né? Meus arquivos estão tudo em Excel, como é que eu vou trabalhar no Jamod? É só você vir aqui, arquivo, nos teus arquivos de Excel. Salvar como, né? Você já deve ter salvado suas planilhas em Excel, né? Você vem aqui em salvar como, e você salva com essa extensão, CSV, separado por vírgula. Tá? Aí é só você importar todas as suas planilhas Excel diretamente no Jamod, né? E se você... então, eu tenho uma planilha em CSV, eu quero abrir ela no Jamod. Eu vou vir aqui, vou clicar aqui para abrir, vou clicar aqui em abrir. Um detalhe importante do Jamod, o que é? É que você pode instalar ele de acordo com a língua do país que você está, né? Então, às vezes você tem aluno aí de graduação no primeiro semestre, né? Aí eles vão falar assim, não tenho familiaridade com a língua inglesa ainda. Não tem desculpa, porque ele tem língua portuguesa e o que eu sei, né? Língua portuguesa e língua inglesa, né? Você está no Brasil, ele já vai instalar automaticamente em português. Aí eu vou falar onde é que estão os dados, né? Eu vou falar que estão nesse PC, mas exatamente em... Eu vou falar que os meus dados estão no PC. Eu vou clicar aqui em procurar. Eu achei. Então, vou mandar ele abrir. Pronto, ele já abriu. Então, toda aquela tabelinha ali, ele já abriu aqui para mim, né? Aí tem um detalhe. Todas as colunas, ele tem uma descrição, né? Então, você pode colocar cada coluna sua como nominal, ordinária, contínua ou ID, né? Você imagina que nominal, por exemplo, variável nominal, é um grupo em que a amostra participa, né? É o grupo em que a sua amostra faz parte, né? Então, por exemplo, você está fazendo um estudo da área veterinária com camundongos. Aí você tem macho e fêmea, né? Macho e fêmea é uma variável nominal, né? Aqui, mais exatamente como eu estou trabalhando com a tabela periódica, qual que é a minha variável nominal? O grupo que ele representa, né? Então, eu tinha mostrado aqui para ti na tabela periódica, né? Que você tem os não metais, você tem os metais de transição, os metais de pós-transição. Esses não metais aqui eu chamo de halogênios, esses metais aqui eu chamo de metais alcalinos, esses daqui de metais alcalinos terrosos, né? Então, isso daqui é o que é? O grupo. Então, o grupo está aqui. Variáveis contínuas, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, afinidade eletrônica, são essas daqui, tá vendo? Então, ele já colocou aqui tudo certinho para mim, no Jamov. Uma coisa que o Jamov tem única é esse daqui, ó. O symbol, né? Que é o ID, né? O que quer dizer o symbol? É o nome, né? Então, por exemplo, você está num estudo clínico, né? Cada camundongo ali no teu estudo clínico tem uma designação, né? Então, camundongo A1, A2, A3, né? Você está fazendo já um estudo com atletas, né? Então, você
pode pôr o nome de cada atleta, né? Ver como que o desempenho deles aumenta. Você tem um grupo de atletas que está tomando a suplementação alimentar e o outro que não está tomando suplementação alimentar. Você pode colocar o nome de cada um dos atletas, né, que estão fazendo parte do teu estudo, né, como ID. Então, no caso, o ID vai ser o símbolo químico ou o nome mesmo do elemento químico, para eu ajudar aqui no meu trabalho. Bem, então, dados importados, eu já posso salvar diretamente com a extensão do Jamove, né? Então, eu posso vir aqui e guardar como, né? Eu venho aqui e coloco onde eu quero guardar meu arquivo. Então, por exemplo, aqui na minha área de trabalho, né? Aqui na minha área de trabalho, todos os videozinhos que eu gravo para o YouTube, eu salvo aqui, né? Então, eu já vou colocar aqui periodic table, né? Então, a próxima vez eu posso vir abrir diretamente já com o Jamove, né? Muito bem, então todos esses valores estão aqui importados, tudo bonitinho no meu Jamove, tá vendo? E agora eu posso começar a trabalhar, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui explorar, tem a estatística descritiva, né? Eu posso vir aqui explorar, tem a estatística descritiva. Então, eu falo, tá, que variável que eu posso explorar aqui? Vamos começar com o raio atômico, né? Então, eu tenho o raio atômico, eu vou ver como que o raio atômico varia conforme o grupo, né? Metal, não metal, semimetal, né? Então, eu vou colocar aqui e vou ter a descrição de estatística básica, né? Eu vou ter aqui a minha estatística básica. Então, eu clico aqui em estatística, né? Então, por exemplo, aqui ele já vai me falar, por exemplo, que os actinídeos eu tenho 11, os metais alcalinos eu tenho 6, os metais alcalinos terrosos eu tenho 6. Ele está dizendo o número de elementos que eu tenho em cada família, né? Por exemplo, metais de transição eu tenho 29, lantanídeos eu tenho 15. Aí depois ele vem, ele me dá a média e a mediana, né? Lembrem aqui a média e a mediana, né? Lembrem da diferença de média e de mediana, né? Lembra que valores extremos não afetam a mediana, eu sempre falo isso, né? Você tem 100 pessoas que ganham R$ 1.000 e você tem 99 pessoas que ganham R$ 1.000 num grupo e uma pessoa que ganha 100 mil, né? A média desse grupo é 2 e a mediana é 1. Né? Você imagina que os valores, a mediana mostra o centro da distribuição da população, né? Então, você imagina que valores extremos não afetam a mediana. Então, aqui você tem, por exemplo, todo químico sabe, né, que, por exemplo, os halogênios, eles vão ter um raio atômico menor do que os metais alcalinos, né? Será que isso é verdade? Então, olha aqui na média, né? Os halogênios têm 171 e os metais alcalinos 280. Confirmei isso. Bem, enfim, você tem aqui uma série de parâmetros estatísticos, você tem a média e a mediana, você tem o desvio padrão, né? Então, por exemplo, você pode ver que o desvio padrão, né, a variação no raio atômico nos metais alcalinos é bem maior do que acontece nos halogênios, né? Bem, enfim, você tem essa daqui. Uma coisa interessante que você tem também é o Shapiro-Wilk, né? O Shapiro-Wilk é um teste que serve para você ver se uma determinada população segue uma distribuição normal, né? Nesse caso aqui, eu não recomendo, porque você dizer se uma população segue uma distribuição normal ou não, quando você tem poucos indivíduos no seu grupo, não é uma tarefa muito, diria, fácil, né? Você tem 6 elementos aqui nos metais alcalinos, né? Então, eu não vou dizer que eles seguem uma distribuição normal logarítmica, né? Enfim, você tem todas essas ferramentas estatísticas aqui para você fazer com os seus dados. E uma coisa interessante é que ele separa isso por blocos, né? Então, eu posso saber o raio atômico de cada um dos meus blocos. Uma coisa também que eu tenho, que eu acho interessante, é
é o scatter plot. Então, eu posso fazer aqui alguns gráficos, e eu já posso fazer os gráficos, né? Eu posso fazer os gráficos de acordo com os grupos, né? Então, por exemplo, nos grupos, né, eles vão estar sempre em ordem crescente de número atômico, né? Então, eu vou colocar no eixo X o número atômico, e agora eu vou colocar, então, por exemplo, o meu raio atômico, atomic radius, no eixo Y. E eu vou separar por grupo, né? Eu vou separar por grupo, né? Então, aqui ele vai me gerar os meus gráficos, né? Para cada um dos meus grupos, né? Então aqui ele gerou o raio atômico. Opa. Ah, não, desculpa, eu não coloquei no eixo X, eu deveria ter colocado o número atômico, né? Vamos colocar, deixa eu ver, Standard States, Electron Affinity, colocar massa atômica no... Ah, não, estava certo. Número atômico e raio atômico, tá vendo? Então aqui ele já colocou, né? Deixa eu ver. Metais de transição, são os azulzinhos, né? Então aqui você já imagina que as tendências ao longo dos diferentes períodos, né? Então, enfim, ele fez um gráfico aqui, né, com um raio atômico de todos os elementos da tabela periódica em função do número atômico e separou os gráficos, né, de acordo com cada um dos grupos que eu tenho na tabela periódica, né? Então, por exemplo, eu posso pedir para ele fazer só colocar os pontos, eu posso pedir para ele traçar as linhas, né? Eu posso pedir para ele traçar as linhas, né? Aí fica até mais fácil de você visualizar, né? Olha aqui a tendência nos lantanídeos. E tem uma outra série de gráficos aqui, né? Se bem que eu acho que do jeito que a tabela periódica vem do PubChem, né? Tem metais pós-transição, tem os lantanídeos, os actinídeos, né? Acaba ficando muito poluído o gráfico, né? Então, mais para frente, até mostra outro vídeo da tabela periódica, onde a gente exclui os lantanídeos, actinídeos, e a gente faz esse trabalho estatístico com menos grupos, que senão fica muito poluído o nosso gráfico, né? Mas, enfim, a ideia desse vídeo era mostrar para você como que você abre um arquivo no Jamov e como você salva. Tá? Então, se como todas as pessoas, quando eu comecei a trabalhar com estatística, eu tinha todas as minhas tabelas em Excel, né? Então, você pode pegar todas as suas tabelinhas em Excel, exportar para CSV, e depois, né, você abre elas diretamente no Jamov. E muitos arquivos que estão na internet também, eles são disponíveis nesse formato aqui, né? Eles são disponíveis nesse formato. Então, você já pode abrir diretamente no Jamov. E o Jamov é uma ferramenta poderosa para você expressar as suas variáveis, os seus dados, né? Como a gente pode ver aqui, traçando gráficos, determinando alguns parâmetros estatísticos básicos, como média, mediana e desvio padrão, certo? Bem, então a gente volta a falar disso daqui num próximo vídeo. A gente volta a falar disso num próximo vídeo. Agradeço a atenção de todos e até um próximo vídeo.